Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da origem de toda a criação feita por Deus, principalmente a humanidade. Todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus que é revelado nas Escrituras Sagradas. Que isso tudo compõe, junto com a própria ciência, com a história da humanidade, compõe uma coluna e uma firmeza da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós daremos, se for preciso, as nossas vidas por estas verdades. Irmãos, em nosso último vídeo, nós estamos agora na continuação de toda a criação feita por Deus. Em 6 dias, com detalhes maravilhosos, de um dia para o outro, Deus fez os céus e a terra e tudo que existe hoje. E nós viajamos pelas verdades incríveis, seguindo a ordem que o primeiro dia da criação é o domingo, que nós conhecemos hoje. E seguimos o caminho de Deus até chegarmos ao 6º dia, que é a sexta-feira, que nós conhecemos hoje, não é? Sexta-feira. Então vimos a espetacular comunicação de Deus com suas criaturas, que somos nós, de uma maneira que poderíamos compreendê-lo perfeitamente. Ele diz para nós que, havendo terminado toda a sua criação, ele descansou. Justamente é no último dia que nós vamos entrar hoje, o 7º dia, que é o sábado. Ao mesmo tempo em que Deus interage conosco, Deus descansou, se fazendo cansado, como nós também nos cansamos. Não é que Deus sinta cansaço, irmãos. Ele tem mais intimidade conosco desse jeito, se comportando como se fosse nós. Nós nos cansamos, Deus não. Mas ele quer uma comunicação melhor. Então ele diz, no 7º dia, Deus descansou, se fazendo igual a nós, em alguns detalhes, para ter uma melhor comunicação conosco. Deus não se cansa, Deus não precisa do 7º dia para descansar, mas o homem precisa. Então Deus, para se fazer mais compreensível ao homem, diz que ele descansou no 7º dia. Ele começou a criar as coisas da segunda-feira, que é o primeiro dia, até a sexta-feira. Quando foi no sábado, que é o 7º dia e último dia da semana, ele descansou. E descansou Deus de tudo que tinha feito. É claro que Deus não se cansa. O que ele quer dizer é que esse dia, o sábado, é muito especial. Será um dia para toda a humanidade, para fazer tudo o que fazia. Tudo o que ele não fez nos outros 6 dias. Todos têm que descansar e usar este dia, que é o sábado, só para adorá-lo, admirá-lo como Deus. Fazer as coisas para ele, não é? Se dedicar mais a falar com Deus, a orar, é o descanso. Depois de 6 dias de trabalho, o homem pode agora dedicar esse dia somente para interagir com Deus, para se ligar com Deus, só para louvar a Ele e para se alegrar com Ele. Os homens não podiam fazer nada no sábado, a não ser para se alegrar com Ele, com Deus, e fazer o louvor a Ele que Ele merece, pois este é o dia do descanso. Por isso Deus abençoou o dia de sábado e o santificou, porque esse dia é o momento clímax para refletirmos sobre tudo que Deus é, fez e faz. E assim reconhecermos o seu poderio de Deus e se dedicar a Ele exclusivamente para um contato maior nesse dia do sábado, mais profundo com Ele. O termo utilizado aqui, Deus descansou, não foi isso literalmente que Moisés quis dizer. Não. Quando Moisés escreveu, não quer dizer que Deus estava cansado. É para entendermos e refletirmos o quanto representa em nossas vidas esse dia que Deus escolheu para termos esse contato com Ele. Esse Deus maravilhoso, sublime, que fez todas as coisas que existem, que não existiam, do nada vinha a existir, e nos criou também de uma maneira espetacular. Tudo isso que vimos, irmãos, em 6 dias de criação, foram as origens dos céus e da terra, no dia que o Senhor fez tudo com muito resplendor, magnitude, beleza e transparência. Nosso Deus não precisa de grandes mentiras, de explosão cósmica,
de partícula inicial de Deus e nem de bilhões e bilhões de anos de evolução, como diz a falsa ciência, a chamada falsa ciência, para a criação do universo. E que hoje tudo isso, dessas mentiras de evolução, é desmentida pela verdadeira ciência. Mas ainda vamos ver os detalhes do aparecimento da vegetação na Terra, como plantas, ervas, pois até antes disso acontecer, Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não tinha o homem para cuidar da terra. Neste intervalo, um vapor subia da terra, igual o sereno da manhã, só que mais forte, e ele é que regava toda a terra. Há bem pouco tempo atrás, nós vimos, irmãos, que os cientistas acharam um crânio que pode, diz ele, ser do primeiro ser humano. Esse crânio é achatado, parecido com o crânio de um macaco, como eles querem dizer, que é o mais antigo do mundo, de milhões e milhões de anos. Só que o que eles não compreendem é que esse crânio todo achatado pode ser do próprio macaco, e não de homem. Mas eles dizem, eles querem fomentar, eles querem dizer que foi um macaco, foi uma evolução vinda do macaco, o homem. É mentira, irmão. Não há, por mais que tirem o DNA, por mais que coloquem dentro de computadores, que tentem afirmar aquilo, jamais eles poderão provar que um crânio de macaco é um crânio de ser humano. Não pode, irmão. Não pode de jeito nenhum. Mas eles vão fazer de tudo, como elaborantes coisas dentro do computador, né? Como tirando o DNA com as células microscópicas de evolução de milhões e milhões de anos. A grande coisa que eles não conseguem provar, né? Se ele diz que veio do macaco, que há milhões e milhões de anos essa evolução conseguiu, uma coisa que eles não conseguem provar é porque até hoje o homem, desde que se conhece a história antiga, desde que surgiu o primeiro homem lá na Mesopotâmia, a história antiga confirma isso, com feitos arqueológicos e provados. Os primeiros homens que surgiram homens. Ninguém nunca viu eles macacos, não. Não há como dizer isso, de forma nenhuma. Mas claro que a grande ciência diz que é. E as pessoas, como tapado, não vê ao redor dela. O homem vai para algum lugar? Esses séculos todos em que o homem vive, alguma vez o homem se transformou em outra coisa? A evolução continuou? Não. O homem sempre nasce homem, cresce homem, reproduz homem, morre homem. O macaco, o chimpanzé, o gorila, sei lá o que eles chamam. Nasce gorila, cresce gorila, reproduz gorila e morre gorila. O chimpanzé nasce chimpanzé, cresce chimpanzé, reproduz chimpanzé e morre chimpanzé. Ninguém muda nem de um para outro. Se houve alguma evolução, foi de macaco para chimpanzé, chimpanzé para gorila, gorila para... nas ilhas de Madagascar, que tem aqueles outros tipos de macaco. Então foi essa evolução só. Macaco, 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 mas continua macaco. Nunca passou para homem. Isso é mentira. Não há como provar. Vai ser sempre uma teoria. Por mais que ele achem crânios de macacos há milhões de anos, dizendo que é há poucos anos, né? A Terra tem 1000 anos, a existência da humanidade. Não tem nada de milhões de anos. Milhões de anos pode ter a Terra. Mas os homens é no máximo 5.000 anos de existência. Então pode ter um macaco daquela época, um crânio dele que eles acharam, um crânio e estão dizendo que é de homem. Então, irmãos, a existência é isso que a Bíblia diz. Isto é a verdade. Isso é a falsa ciência que diz que o homem veio do macaco. Bem, sem mais delongas, vamos ao clímax da criação de Deus. Vamos aos detalhes da coroa da criação. Vamos aos detalhes daquilo que seria diferente de tudo que Deus já criou até agora. E existe até os dias de hoje. E não vai existir nada igual a essa criação. Sabe quem é? Isso mesmo, o homem. Essa criatura que, segundo o que o salmista escreveu no Salmo 8 e o versículo 5, foi feito um pouco menor do que os anjos, mas Deus encheu ele de glórias e de majestade, mais do que os anjos. Então, irmãos, depois de ter terminado tudo que existe nos céus e na terra, no sexto dia Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esta célebre frase de Deus, irmãos,
que é tão normal para muitos hoje, mas que estremeceu toda a criação como um grande terremoto avassalador, ou a maior bomba, digamos assim. Até os dias de hoje vem sendo o centro das atenções de todo o universo. E até aquele momento, Deus tinha criado tudo fora dele. O universo, o sol, as estrelas, os animais, as luas. A lua, a natureza, tudo foi criado fora de Deus. O invisível, que é Deus, criou o visível, que é o material. Deus é um ser espiritual invisível, mas ele criou a matéria. Isto só pode ser Deus. Só pode vir de Deus. Então, a partir deste momento, irmãos, Deus cria tudo que é material num planeta. E até aquele momento ele criou tudo que é material. Mas nada tinha saído de dentro dele. Ele fez aparecer do nada. Vamos entender por que eu estou dizendo isso. Deus criou o espiritual e a matéria, mas agora ele vai fazer a junção ou a união, por incrível que pareça, do espiritual, do que é invisível, com o material, o que é visível. Como pode acontecer isso? É claro que alguém dirá, isso é completamente impossível. O invisível se juntar com o visível, que é o material, pode, passa por dentro. É claro que alguém dirá isso, mas vamos ver. Porque para Deus, irmãos, isso é impossível aos homens, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Ele faz como quer, do jeito que ele quer. Ele junta o invisível com o visível. Ele bota o que é invisível bater naquilo que é material, que a gente nunca viu, é impossível para a gente, mas para Deus não é. Ele é Deus. E é exatamente isso que os cientistas até hoje não conseguem explicar. Por quê? O sangue líquido material vermelho bombeado pelo coração, espalhado pelas milhares veias que nós temos no nosso corpo, por todo o corpo humano, consegue dar vida à máquina humana chamada homem. Ou seja, a grande questão é, de onde vem isso? Os cientistas sabem que no sangue tem oxigênio para dar vida, mas não sabem quem ou o que colocou oxigênio no sangue. Tudo isso vamos saber agora, pois é justamente no sexto dia da criação que Deus se volta agora para ele mesmo, para Deus, que é um ser espiritual, e diz, vamos fazer um ser que seja igual a nós, diferente de tudo que existe na minha criação. Ele vai ser independente, como eu, com poder de decisão, poderá fazer o que quiser e tomar suas próprias decisões que quiser. Como eu, Deus, faço, sem ninguém interferir ou interromper a força dele. Que ele seja como nós e que na terra ele seja Deus e domine sobre tudo. Não vamos fazer um robô, nem uma máquina. Vamos fazer um ser humano dotado de inteligência e decisão, assim como nós, Deus. Mais ou menos são essas as palavras de Deus que ele quis dizer quando disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Com isso aprendemos a maior lição da vida do ser humano, o poder de decisão. É isso que vai dar decisão e destino a todos os homens em geral. Poder de decisão vai dizer para onde o homem vai e o que vai passar a eternidade. Poder de decidir, é ele que diz para onde vai. O homem determina hoje se vai para o céu ou se vai para o inferno. Se vai ficar com Deus ou se vai ficar com o diabo maligno. E por que Deus não faz mais nada? Porque o que Deus tinha que fazer, ele já fez. Já abriu o caminho da salvação. Agora depende do homem. Deus não vai forçar o homem a estar com ele, a decidir por ele. O diabo não vai forçar o homem a ficar com ele, a ir para o inferno com ele. A decisão é do homem, o destino está na mão do próprio homem. O homem é que decide. Quando eu morrer, Deus faça de mim o que quiser. Mentira! Deus não vai fazer mais nada por você depois que você morrer. Já vai estar decidido já. Você já tem decidido.
Se você aceitou Jesus e está decidindo obedecer, seguir os ensinamentos dele, já está decidido que você vai morar com Deus eternamente. Se você não está nem aí, procura fazer as suas coisas, eu creio em Deus, mas tenho a minha vida para curtir, para viver, então pronto. Já está dizendo que vai para o maligno, porque não quer dar ouvidos aos ensinos de Jesus Cristo. A única maneira que você pode chegar diante de Deus é você que decide. Nunca é Deus. Homem não é uma máquina, não é um robô. É um homem, ser humano, dotado de inteligência e de poder de decisão. Deus não interfere, só aconselha. O diabo não interfere a força, só tenta ele. Agora bota tudo quanto é bom para você ir para o que não presta. Ele tenta. Deus aconselha com amor. O diabo tenta. Mas a força não. Sempre a decisão é do homem. E nunca, em nenhum momento, essa decisão pode ser de Deus ou de diabo. É do homem. Porque Deus criou um ser humano. É isso que as pessoas precisam colocar na mente e não tentarem escapar da sua responsabilidade de decisão. Nunca bote no diabo, nunca bote em Deus qualquer coisa de suas decisões. A responsabilidade é sua. Por isso é que não vai ser o diabo que vai ser condenado, não. Porque o diabo já está condenado. Quem vai ser condenado é o homem. O homem é que sofre tudo. Ou sofre o que é bom, vai para perto de Deus, ou sofre o que é ruim, porque a decisão é dele. Ok? Então, irmão, este poder de decisão que o Senhor Deus deu ao homem, fez todo o seu diferencial e todo o seu destino. Estão vendo agora, irmãos, amigo, meu próximo, que está me vendo agora nesse áudio, estão vendo agora neste vídeo? Porque a sua decisão é poder e é muito importante, pois através dessa sua decisão vai ser a sua vida por toda a eternidade. Com essa lei da decisão, ou como conhecemos, livre-arbítrio, Deus deixou bem claro que nem ele e nem o diabo interferem na sua e na minha decisão. Seja a força com amor, que é Deus, ou seja a força a pulso, que é Satanás. Essas duas forças são duas forças agora. Deus aconselhando e o diabo tentando. Essas duas forças vêm para que você e eu tome nossas decisões, ou para um lado, ou para o outro lado. Uma dessas forças, que é Deus, vem para lhe aconselhar a tomar a decisão correta para seu próprio bem, porque Ele lhe ama, mas não lhe obriga a segui-lo. A decisão é completamente sua. E a outra força é Satanás, que vem para lhe tentar e lhe acusar, fazer ameaças, gritar, colocar tudo quanto é bom e gostoso na sua frente para você ir, mas é errado, né? Para você ir para cima, esbravejar, fazer medo com você, enrolar, enganar e mentir para você. Isso mesmo. Para você e eu tomar a decisão errada e segui-lo. Mas jamais Satanás irá lhe obrigar ou forçar na marra a você tomar a decisão. Isso não pode, está proibido. A decisão será exclusivamente sua e minha. E ponto final. E essa decisão de seguir ou não a Deus valerá por toda a eternidade e, consequentemente, terá suas consequências ou para o bem ou para o mal. Por isso, te aconselho a ouvir Jesus Cristo e fazer como Ele ensinou. Porque se você não escutar Ele, exatamente como Ele ensinou nos Evangelhos ou na Bíblia, você então terá que escutar nosso inimigo. Porque não existe nessa esfera, irmãos, não existe ficar em cima do muro, não. Não, eu não estou nem com um nem com o outro. Não existe isso. Não existe dois caminhos de ensino. Ou não existe três caminhos de ensino. Ou é Deus através de Jesus Cristo, ou é Satanás. Agora, o caminho para Deus só existe um, que é Jesus Cristo. Então, vamos ao que diz Moisés da criação do homem. Ele escreveu assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Então, irmãos, vamos analisar agora a coroa da criação de Deus, ou seja, o homem. Deus, do pó da terra, forma o corpo humano masculino,
com todas as engrenagens, órgãos, sangue, coração e todos os membros do corpo normal. Tudo estava pronto, mas Adão estava lá, deitado como um boneco sem vida, apesar de estar perfeito, igualzinho a um boneco de barro, quando a gente faz e deita no chão. Então, majestoso vem agora. Aquilo que eu falei da união do espiritual com o material vem agora. Adão estava lá, o sangue já estava lá, o coração já estava lá, os braços, as pernas. Segundo a Bíblia, foi o perfeito homem. O mais perfeito ser humano masculino que já existiu estava pronto, foi feito pelas mãos do próprio Deus. Perfeito em tudo, rosto, membros, corpo, pé, cabelo, tudo perfeito. Mas ainda não tinha vida, apesar de estar com todos os órgãos perfeitos. Então o que é que acontece? O que é que majestoso vem agora? Deus vai até as narinas, o nariz do homem, e sopra para dentro do homem o seu espírito, que é o fôlego de vida. E que temos, o que temos agora, a partir desse sopro de Deus dentro do homem, é o choque do espiritual, que é o fôlego de Deus, é espírito, né? É espiritual, é invisível, com o material, que é o corpo de Adão, feito do barro, do pó da terra. Tá vendo, irmão? Deus está colocando dentro do corpo algo que é espiritual, invisível, espírito. Por isso que a maioria dos cientistas não aceitam que o corpo humano é feito de corpo, alma e espírito. Eles só aceitam o corpo, porque a matéria, o espírito e a alma, eles não veem. Certo? A não ser que seja um cientista cristão que pode acreditar nisso. Mas estava ali dentro do que é material, o espiritual, que era o Espírito de Deus. Nós já estudamos que Deus é Espírito, né, irmão? Sem forma e que não pode ser visto. Então a situação é a seguinte agora. Agora temos o homem pronto, feito do pó da terra, o barro, a matéria, né, que nós podemos ver, que é matéria, que pode ser visto, tocado, porém não tem vida. E temos agora chegando dentro do homem o espírito, fôlego de vida vindo de Deus. Então o que acontece agora? É o choque, ou a união do espírito vindo de Deus dentro do barro da terra, que é o corpo do homem, Adão. O espiritual com o material. Dessa junção ou união, ninguém sabe como, só Deus sabe, porque para ele nada é impossível, nasce o quê? A alma do homem. Por isso o homem hoje é tricótomo, ou seja, é feito de 3 partes, corpo, alma e espírito. O corpo veio do material, do pó da terra, né, do barro, foi criado. O espírito veio de Deus, soprando dentro das narinas, do nariz de Adão, entrou para dentro do corpo. E com este choque do espiritual, que é o Espírito de Deus, que é a vida, junto com o material, que não tem vida, que era o corpo, nasceu a alma do homem, a personalidade, aquilo que nós somos. Certo? Veja que coisa importante. Primeiro foi o espiritual, depois o material. E da união dos dois nasce a alma, algo que a gente nem pode dizer que é espiritual e nem pode dizer que é material. Uma coisa inigualável, irmãos, que nós não podemos nem, por incrível que pareça, é como se nós dissemos assim, a alma é que é um pedaço do céu e um pedaço da terra. Porque foi a união de 2 coisas que era impossível se unir. Deus faz o impossível, irmãos. Nós é que não podemos fazer. Como os homens não aceitam isso, que Deus faça o impossível e nós não, aí fica dizendo que Deus não existe, tentando contradizer a Deus. Então, irmãos, esta junção nasce a alma do homem. Por isso o homem é tricótomo. É o corpo do homem na sua morte. Por isso, corpo, alma e espírito, ratificando ou confirmando o que a Bíblia diz. Quando o homem morre, o que é que acontece? E o corpo do homem na sua morte volte para a terra de onde ele era. E o espírito do homem volte para Deus de onde ele veio. Pois foi Deus quem o fez. Está escrito em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. O destino dos dois, do espírito e do corpo. Mas a alma ainda... Mas e a alma, irmãos? É justamente isso. A alma é ela, irmãos, que irá para o julgamento. A alma é a verdadeira personalidade do homem. É tudo o que ele é e representa aqui na terra.
Mas o espírito não. O espírito é o fôlego de vida de Deus para o homem. Ele não pode ser contaminado. O espírito que Deus deu não pode ser contaminado por aquilo que é material, pelo pecado. Não. Por isso ele volta para Deus, pois ele é de lá dos céus. Mas a alma é o intermediário entre o espírito e a matéria, entre o espírito e o corpo, entre o visível e o invisível. E ela pode ser contaminada assim, de acordo com as decisões e práticas dos homens, ou pode ser santificada de acordo com as decisões e práticas também dos homens. Mas o espírito não pode ser contaminado, por isso ele volta logo para Deus quando o homem morre. A alma e o espírito só podem ser divididos espetacularmente somente pela palavra de Deus. Ficou tão unido o espírito e a alma do homem, ficou tão unido, que só a palavra de Deus pode fazer essa divisão, achar esta divisão. De tão apegada que elas são, mas elas separam-se. Como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Com o choque do espírito com o corpo, Adão recebe o fôlego de vida e abre os olhos. Ou seja, quando eu disse que está lá em Hebreus, irmãos, é quando diz aquilo ali. E que a palavra é como espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. E é apta para discernir todos os pensamentos do coração humano. Ou seja, a palavra de Deus é a única que sabe a divisão da alma com o espírito. Sem a palavra de Deus, a gente sempre vai pensar que o espírito é a alma, que a alma é o espírito. Somente ela divide. Mas no dia da morte, a alma vai para o julgamento, porque a alma é isso que eu sou, George. O fôlego de vida vindo de Deus, o Espírito de Deus, junto com o corpo, a matéria, formou eu, George, que é a alma. É através da alma que o homem sorri. É através da alma que o homem tem sentimentos, tem tudo. Tudo está na sua alma. Por isso que ela pode ser contaminada. O espírito não. O espírito, junto com o meu corpo, que formou a minha alma, o espírito ele só faz com que eu me ligue com Deus. Por isso que a maioria dos seres humanos estão totalmente fora de Deus. Por quê? Porque eles dão mais ênfase ao corpo deles, ao que é material. Então o espírito que está dentro dele fica quase sufocado, sem força nenhuma. Não tem como levá-los para Deus. Quando aquelas pessoas que buscam a Deus, é o espírito tendo mais força e assim crucifica mais a carne. A carne morre mais, o espírito tem mais força. Por isso que aquelas pessoas que sempre buscam a Deus, é porque o espírito delas são mais fortes do que o corpo dela, a carne dela. A carne dela está fraca, por isso que as coisas que a carne pede, que é sempre pecado, coisas ruins, coisas erradas, essas pessoas não estão fazendo. Por quê? Porque o espírito dela está mais forte. Então o espírito dela faz com que ela vá mais para Deus. A alma fica santificada. Já as pessoas que não têm nenhum contato com Deus, quer dizer, vivem neste mundo, crê que Deus existe, mas não tem nenhum contato, é porque o seu corpo, a sua carne é mais forte do que o seu espírito. Seu espírito está fraco, sem poder fazer nada, morrendo, gemendo. E a sua alma está sendo contaminada pela carne. Por isso que quando morre, a alma vai para o julgamento. Se estiver com Deus, como no caso daquele que eu falei antes, vai ficar com Deus. Se estiver cheia de pecado, vai com o diabo. Não tem meio termo, não tem em cima do muro, não tem nada. Isso é realidade. E tem que se colocar isso na mente, para que a responsabilidade seja do homem. E não da sociedade, e não de fulano. E os homens sempre tentam tirar a sua responsabilidade. Toda decisão na sua vida, tudo que não presta que você fez, a culpa é sua, exclusivamente sua. Viu? Sua somente. Nunca admita que outra pessoa ou alguém fez. Se você quiser, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. O problema é se você quer. No dia que você quiser ficar com Deus, você fica com Deus. Foi Jesus que disse, tudo é possível para aquele que crê. O problema é se você quer. Esta é a questão. A decisão é sua. Agora, se você não quer, tem que assumir a responsabilidade das consequências. Então, irmão, estamos aí e vimos que a alma, ela é que irá para julgamento. A alma é a verdadeira personalidade do homem. Os cientistas não aceitam isso porque eles só vê o material. Tanto o espírito como a alma dentro do corpo humano são invisíveis. Então, eles não vão encontrar. Apesar deles não explicarem por que o sangue
tem oxigênio e faz bombear o coração no corpo humano, eles não sabem como isso aconteceu. Por isso que eles vão para a história da evolução. Quando foi que o sangue começou a bombear e o coração bombeou? Quando Deus, estava tudo perfeitinho lá, o boneco, Adão, feito lá. Quando Deus soprou o espírito dentro, que entrou dentro de Adão, o coração começou a bombear e o sangue recebeu o oxigênio e começou a bombear por todo o corpo. Todas as nossas inclinações no nosso corpo foi começada a bombear a partir do Espírito de Deus entrando. Mas os homens, os cientistas não conseguem admitir isso, porque eles não vê, eles só acreditam no que vê. Eles sabem que o corpo está pronto, que a máquina humana está pronta, que o coração está bombeando, que o sangue está rondando por todo o corpo humano. Eles sabem que está ali, eles veem aquilo ali. Eles não conseguem explicar como isso se originou. De onde veio isso? Mas também não admite que foi o Espírito vindo de Deus. Como eles não fazem isso, o que é que eles fazem? Eles vão procurar outros meios. Aí vai para a evolução. Isso aconteceu há bilhões e bilhões de anos, quando ninguém consegue provar. É um meio escape, né? Porque a ciência, a verdadeira ciência, ela exige que você prove isso agora. Não é há bilhões de anos, porque ninguém hoje estava lá para saber disso. Não é daqui a bilhões de anos, porque ninguém vai estar lá para saber disso. É agora, é hoje. E a única coisa que a gente tem de concreto agora é que o corpo do homem está pronto, que o sangue está jorrando, que o coração está batendo. Isso é que nós temos de certeza. Então, se não consegue provar como isso aconteceu, Deus existe e foi Deus que criou. Ponto final. Até provar agora isso, aí você pode dizer que Deus não existe. Alguém criou o homem, foi Deus. Se alguém quiser dizer que o homem não foi criado, então tem que provar agora, hoje, como é que este coração bate, como é que tem oxigênio dentro do sangue, como é que esses órgãos estão aí, como é que é os nossos órgãos, como foi que foi feito isso? Tem que provar. Não consegue? Então, procure seu lugar de insignificância. Certo? Procure o seu lugar de insignificância, de não poder provar como foi que o corpo humano surgiu. Procure seu lugar baixo, porque Deus é que é alto. Você não consegue, nunca vai conseguir provar isso. Essa historinha de que há bilhões e bilhões de anos atrás é história de Trancoso, é fantasia. Por isso que até hoje é teoria. A evolução é uma teoria. Pode ser um dia quando for provado. Quando? Nunca. Nunca vai se provar a origem magnífica desta máquina chamada corpo humano. Então, irmãos, lá em Hebreus, a única coisa que pode separar o espírito da alma é a palavra de Deus, de tão ligadas que elas são. Então, a terra agora se ajoelha diante de algo fantástico e surpreendente que Deus fez, uma criatura independente. Até aquele momento nada disso tinha acontecido, viu? Com poder de decisão, intelecto, que através do espiritual Deus deu vida ao material. Quando Deus criou os animais, irmãos, ele não botou o espírito dele dentro dos animais, não. É tudo material. Animais, árvores, planta, sol, lua, estrela. Toda a criação de Deus. Deus nunca colocou nada dele dentro delas. Toda a criação material. Somente no homem foi que Deus colocou dentro dele um pouco dele. Por isso que ele é a coroa da criação. Por isso é ele quem manda. Na terra, o homem é Deus. É o representante de Deus. Até hoje, irmãos, nunca se ouviu. Os cientistas dizem que há bilhões de anos os seres pré-históricos dominaram a terra. Mentira! A terra foi dada ao homem desde que ela foi criada. O único proprietário da terra foi o homem. Deus criou a terra. Deus criou o homem e deu a terra ao homem. Veja-se na história antiga da gente, se em algum tempo os animais dominaram alguma coisa. Nunca. Sempre foi domínio do homem. Isto é verdade, isto é fato. Agora, se alguém quer dizer que há bilhões de anos foram os seres... Tudo bem, eles que digam. E quem é que estava há bilhões de anos para saber se isso foi verdade? Ninguém. Teoria, até hoje teoria, não tem prova. Ciência existe que se prova hoje, não é há bilhões de anos não. Eu posso dizer que foi um negócio há bilhões de anos, quem é que vai dizer nada? Por isso que se chama teoria, quer dizer, algo que ainda não se pode provar. Ciência é exata, é fato,
E o único fato que a gente tem é o homem criado e pronto e dominando a terra. Durante todo esse período que a gente conhece do ser humano, foi ele que dominou a terra. Isso é fato. Isso sim é ciência. Isso é verdadeiro. Então, irmãos, agora estava ali o homem. Quando Adão se levantou, irmãos, a Bíblia diz que até os seres espirituais ficaram... Era algo diferente de tudo. Porque até os seres espirituais, os anjos, foram criados sem a matéria. Eles só são espirituais. Os animais foram criados só material, só era o material. Agora o homem não, ele pegou um pouco do espiritual e um pouco do material. E formou a personalidade humana. Algo fantástico, incrível. Deus é Deus, irmãos. O resto é bobagem. À medida em que o espírito que vem de Deus entra dentro do corpo do humano de Adão, a junção cria a alma dele, sua completa personalidade e independência. Estava nascendo ali um ser diferente de tudo que Deus já criou até o momento. Esse ser era como Deus no sentido de intelecto, de livre-arbítrio. Então agora plantou o Senhor Deus um jardim chamado de Éden. E ele ficava mais no lado oriental da região do Éden. E pôs ali o homem, a nova criatura criada. Apesar de todos esses aspectos dele, né, de poder de decisão, de intelecto, ele era uma criatura, ele foi criado. Só Deus pode fazer isso. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E tinha uma árvore chamada Árvore da Vida, que ficava bem no meio do jardim, como também a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio da terra do Éden para regar o jardim que estava no Éden. Este rio se dividia em 4 partes, 4 rios, para regar todo o jardim. O primeiro era o rio Pison. Este rodeava toda a terra de Havilá, onde há ouro, como o obélio e também pedra sardônica. O segundo rio era Gion, que este era o que rodeia toda a terra de Cush, que é mais a África. O terceiro rio era Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio era o Eufrates, famoso Eufrates, que na história secular antiga da história da humanidade, nos livros de história, qualquer um estuda, que foi junto ao rio Eufrates que começou a civilização humana na Mesopotâmia. Na antiga Mesopotâmia, nós vamos estudar isso também. Irmão, a ciência verdadeira se une à Bíblia e diz, prova tudo que tudo realmente foi assim. A ciência é verdadeira. Agora a falsa ciência tenta ir além de Deus. Então o Senhor colocou o homem que criou no jardim para o guardar e cuidar dele. Observe que Deus criou no jardim, criado e colocado na terra. E Deus deu ordens a Adão, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que delas comeres, certamente morrerás. E havendo Deus formado todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe todos eles até Adão, para Adão colocar nomes em todos, e confirmou-se o nome que Adão colocou. Todos os animais, todos ali foram criados, Adão colocou o nome em todos. Gado, aves dos céus, animais dos campos, mostrando o intelecto de Adão, a inteligência de Adão. Deus não deu o nome, Deus mandou Adão dar o nome. Deus coloca todas as árvores do jardim, mas no meio do jardim coloca a árvore da vida, pela qual o homem comia do seu fruto para viver eternamente e jamais morrer. Isso mesmo, o homem foi feito para viver eternamente. O homem foi feito para viver sem doenças. O homem foi feito para viver no paraíso. O homem não ia ter problema nenhum. Esta é a criação original de Deus. Este foi quando Deus fez o corpo perfeito de Adão. Eternamente, nunca mais morrer. Não existia nem morte, nem pensamento de morte, quando o homem foi criado. Essa era a ideia do começo. E também a árvore da ciência do bem e do mal. Essa era a árvore proibida do jardim. E por que isso, irmãos? Para que essa árvore, se ela é proibida? Ora, irmãos, é claro que teria que ter essa árvore, esse fruto. Até muita gente hoje podia dizer que não gosta do Gênesis, não gosta da história da criação dos homens, por conta disso. Por que Deus fez uma árvore para Adão pecar? Eles dizem assim, né? Por que Deus fez uma árvore para Adão pecar? Deus não fez árvore para Adão pecar. Todas as coisas que são produzidas, irmãos, criadas, daquela forma como o Criador falou, que foi, e depois serem utilizadas,
Assim foi o homem, criado um ser independente, feito à semelhança de Deus, com intelecto e raciocínio para tomar suas próprias decisões. O que ele fizesse estava feito, assim como Deus também faz. Mas como se saberia se o homem realmente tinha esse livre-arbítrio? Se o homem realmente era homem, ser humano, a imagem e semelhança de Deus, direito de decidir o que ele quisesse, se por acaso ele não fosse testado? Como se saberia se o homem era homem? Ou se ele não era mais um animal criado por Deus? Ou se ele não é mais um anjo criado por Deus? Ou se ele não é mais alguma outra criatura de Deus? Como se saberia? Como o homem provaria se realmente tinha o livre-arbítrio e se ele obedeceria a Deus? Ou seja, se ele tomaria a decisão correta? Se nunca tivesse a árvore do bem e do mal, a árvore proibida, nunca se teria a decisão errada de Adão. Ou seja, é um teste. E ao mesmo tempo era a prova para nós hoje sabermos que Deus criou um ser humano. Isso foi a prova, irmão. Observe que Deus não interferiu, mostrando que era o homem. A árvore da ciência do bem e do mal era o teste para Adão provar que tinha o livre-arbítrio e a chance de provar que tomaria a decisão correta. Ou seja, obedeceria a Deus sem ninguém forçar ele de livre e espontânea vontade. Lembrando que até aí, irmãos, até aí, o que é que acontece? Satanás já tinha sido expulso de lá de cima. Ele já não era mais Lúcifer, anjo de luz, já era Satanás. Não é? E ele sabia que Deus criou o homem. Tinha que ter provas. Como uma criação ou um produto criado pode ser dado o selo do Inmetro, por exemplo, se antes ele não for testado e comprovado a sua tecnologia, que é um produto bom, e tem condições de entrar no mercado brasileiro, ele tem que ser testado pelo Inmetro. Mesmo assim foi Adão. Estava tudo pronto e bonitinho com ele. E Deus proclamou que ele era um homem. A nossa semelhança, então. Como se poderia provar isso? Agora teria que passar pelo teste. E a árvore e o fruto da árvore proibida foi o teste, sim. Irmãos, nunca foi maçã, viu? Ou qualquer outra coisa. Inclusive foi o pintor Michelangelo que, quando pintou Adão e Eva no paraíso, colocou a maçã. Procurou um fruto para colocar. Escolheu colocar a maçã. Maçã nunca foi fruto proibido. Certo? Por isso que até hoje tem muitas pessoas que ainda consideram a maçã um fruto proibido. Mas nunca foi, viu? Mentira de Satanás. Foi o fulano lá, que resolveu colocar. A Bíblia diz que foi um fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Acabou-se. Não precisa saber que fruto foi. Até porque estava dentro do jardim do Éden, foi perdido, o homem nunca mais voltou e pronto. Então, segundo os teólogos, não. Agora teria que passar pelo teste, a árvore e o fruto, bem pelas localizações que Moisés dá, irmãos, do jardim de Deus, na terra do Éden. Segundo os teólogos, ele ficava na região da África e no país chamado Iraque, que é comprovadamente pela história o berço da civilização humana, ou onde surgiu o homem, por causa da expressão Cuxi e Eufrates. E os 4 rios que ele dá o nome, uma coisa é certa: o jardim estava na terra e era Adão quem cuidava dele. Primeiro teste, intelecto. Adão deu nome a todos os animais da terra. Todos os dias Adão conversava com Deus na parte da tarde e lhe obedecia em tudo que Deus mandava. Mas Deus percebe algo. Ele vê que Adão está sozinho, com referência a outro ser humano, ou seja, a mulher. Quando todos os animais têm o masculino e o feminino e podem se reproduzir, fica evidente para Adão que ele estava sozinho. Por isso, o Senhor Deus decidiu fazer uma adjuntora ou companheira ou ajudadora. Veremos isso no nosso próximo vídeo. Gênesis capítulo 2, versículo 1 até o 21. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.